que foi uma sugestão aí que a gente viu aí bem legal e a gente propôs fazer esse debate. Antes da gente começar a falar um pouquinho primeiro sobre o Cine Construção, né, porque alguns aqui pode ser a primeira vez que estão participando, né. O Cine Construção é a nossa proposta de ser um cine debate, sempre com a discussão sobre alguma produção audiovisual de qualquer tipo, aí, envolvendo temas relacionados ao meio ambiente. Então a ideia aqui é ser uma conversa descontraída, sem ser um papo extremamente técnico sobre os assuntos relacionados a essa produção audiovisual e, junto, todo mundo aqui construir conhecimento. Então, já deixar claro aqui de antemão, para quem estiver participando, né, que a gente quer ouvir opiniões de vocês também. A gente não quer ficar aqui como detentor do conhecimento só falando mil coisas. A gente quer saber a opinião de vocês. Então, quem quiser se manifestar, pode se manifestar, seja pelo chat, seja pelo abrir só o canal de voz ou abrir o vídeo também. Fiquem à vontade, que vai ser muito bem-vindo também essa colaboração de vocês. Falar só sobre o Econature também, antes de começar, para quem aí não nos conhece, chegou aqui por esse evento, não conhecia antes. A gente é um projeto voltado à educação para o meio ambiente, com a proposta de falar sobre educação ambiental, falar sobre meio ambiente de uma forma simples, trazer conhecimento técnico que a gente tem, de uma forma que seja integradora e acessível a diferentes pessoas. E para isso a gente trabalha com produção de eventos, como esse, que é o Cine Construção, assim como também a gente faz produção de conteúdos, como para redes sociais, como Instagram, Facebook, LinkedIn, e também a gente faz, tem um canal no YouTube, podcast, entre outras coisas. Hoje a gente fala do Searspiracy. Antes de passar, a gente trouxe uma convidada aqui, que é a Emily, que ela é da Redmar. Antes de passar a palavra para ela, só passar a palavra para o Antônio e também para a Carol. Só falar, a Carol, ela faz parte da BI Colaborativa, que é nossa parceira nesse projeto, então eu deixei a Carol também falar um pouquinho da BI quando ela fosse se apresentar. E depois a Emily se apresenta também e a gente começa a nossa conversa. Então, quer falar primeiro, Carol? Você? Oi, gente, tudo bem com vocês? Que legal que tem bastante gente aqui, estou feliz. Só me apresentar rapidinho, né? A gente sou a Carol, e aí a gente tem... eu estou aqui representando a BI Colaborativa. A gente tem esse projeto conjunto, super legal, né? O Cine Construção. Então, todo mês isso acontece, essa reuniãozinha com temas legais. E a gente gosta muito de poder fazer parte disso, porque esses eventos, eles sempre trazem temas muito importantes e são temas alinhados com o que a BI acredita e quer levar para frente, né? Quer passar para frente. A BI é um espaço criativo, não sei se, acho que a maioria talvez não conheça, a maioria que está aqui. A BI é um espaço criativo que tem uma loja colaborativa de produção autoral de diversos produtores autorais da região de São José dos Campos. A gente tem moda, decoração, e aí a gente tem também outros projetos que envolvem esse universo, né, do fazer manual. Então a gente tem algumas oficinas, tem alguns eventos, e a gente fala bastante de consumo consciente, de consumo de produção sustentável. Então, sempre que a gente consegue trazer esse tema para o nosso universo do fazer manual, a gente traz, né? E aí esse evento é uma forma de fazer isso também e de conscientizar quem está com a gente, os nossos clientes, enfim, todo mundo que está aí. Então, eu depois convido vocês a darem uma olhadinha na nossa página
A gente também tem um site, nosso Instagram é @bicolaborativa. Dá uma olhadinha lá, qualquer coisa me chama. Boa noite, galera. Para quem não me conhece, eu sou o Antônio, sou parceiro do Gabriel no Econature. Eu tô olhando aqui na câmera, eu tô meio descabelado, a gente tava dando aula até agora há pouco, então tô meio ainda no ritmo, meio frenético. Só coloquei uma blusa e vim pra cá. Falar desse documentário, Seaspiracy, nossa senhora, não tem nem pra começar a falar disso aqui. Antes de, obviamente, né, a gente vai primeiro apresentar a Emily, só minhas primeiras comentários, porque o Gabriel já falou do projeto, né? O documentário ontem, ele acabou comigo, gente. Eu assisti ele ontem, não tinha assistido ainda. Sou uma pessoa que realmente agora não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Já não acreditava em desenvolvimento sustentável, agora não acredito nem em sustentabilidade, gente, pelo amor de Deus. Esse negócio tá acabando comigo. Sou biólogo, queria trabalhar com biologia marinha, comecei a estudar biologia por conta disso, por conta de baleias, igual o cara do documentário, era a minha maior vontade. Acabei trabalhando com rio e com peixe. Tá ali, quase parecido, né? Trabalhar com peixe, pelo menos. E agora eu trabalho com educação ambiental. E realmente acho que vai ser um documentário muito produtivo pra gente conversar hoje. Boa noite, pessoal, é isso. E o projeto o Gabriel já falou, né? Então, agora passar pra Emily se apresentar também. Olá a todos, boa noite. Me chamo Emily Show, né? Como já falaram aí. Faço parte do Redmar há quase 2 anos e sou estudante de oceanografia pela UFBA. É um prazer estar aqui hoje. Eu também concordo que vai ser muito produtivo. Só um minuto, pessoal. Só aproveitando aqui, já que a Carol falou do Instagram da Bio, eu já deixei aqui no chat para quem quiser. Daí, quem quiser, acesse aí. Pessoal, para a gente começar, então, acho que só fazer um repasse aí. Talvez todos não tenham conseguido assistir, né, o documentário, só falar um geralzão do que é o documentário, né. Como o Antônio falou, né, o diretor do documentário, ele tinha esse interesse de fazer o estudo sobre oceanos, mostrar as belezas que tinham nos oceanos, mas ele acabou seguindo para outra linha dentro dos documentários, né, e observando alguns problemas que existiam, e entre eles ele começou a falar sobre problemas diversos aí que impactam principalmente a fauna ali, que ele discute ao longo do documentário. Então, dentro disso, ele vai mostrando aí várias questões, como a caça predatória, a questão também relacionada a ONGs e outras instituições relacionadas a oceanos, mares, e também alguns problemas, bastantes problemas relacionados à indústria como um todo, e mostrando como isso impacta, né, e em muitas partes também ele mostra o jogo de interesse que existe dentro desse cosmo inteiro aí, dessa questão dos oceanos. E eu acho que um conceito também que o Antônio já levantou ali, que ele bate bastante ao longo do documentário, que eu acho bem interessante também, é a visão da sustentabilidade utilizada para o consumo. Antes da gente entrar em algum tema específico, eu queria ver de vocês a opinião, se alguém já quiser colocar a opinião de como vocês se sentiram ao ver esse documentário, né? O Antônio, por exemplo, já falou que se sentiu bem impactado. Oi, Darwin. William, Redmar, presente Redmar. Tudo bom? Tudo massa, falar com você. E Emily, desejar boa sorte a toda a turma que vai falar aí. Só queria trazer só um elemento aí para eu chamo Emily, você é nosso orgulho, que é cientista. Dizer que a gente está muito bem representado, o Redmar tem 10 anos que única e exclusivamente só discute causas costeiras oceânicas, então acho que ele vai se sentir muito à vontade disso, para além de toda essa temática que aborda o filme, Gabi, existe realmente panos de fundo ou backgrounds que aí endossam muito a questão, sobretudo marinha, né?
que está ainda na sua primeira exploração, que é o fóssil. Nós temos aí minério, tem muita coisa para frente, e muito mais preocupante do que tudo isso é a recolonização do mundo através da economia azul, da Blue Economy, como está sendo feita, da forma que está sendo feita e está sendo vendida. Então, é uma forma de a gente se alertar, né? Porque muitas vezes a gente vai envolvido pela causa, mas existe muitos interesses e muitos panos de fundos aí. Só para terminar minha fala, existem especulações de que, por exemplo, o Sea Shepherd atende a um interesse holandês. Então, não sei se você já ouviu também falar isso, né? Mas é dessa forma que o Redmar pensa, desmistificando e trabalhando na pureza, na clareza, na eficiência e na transparência, porque aqui no Nordeste a gente muito já sofreu por decorrência de achar que estava sendo protegido e depois a gente, na verdade, estava sendo usado. Mas isso é um assunto por outra causa, mas a gente fica para a garotada toda, eu já sou um decano, né? Já me estendi também na conversa, mas fica para essa garotada aí que eu estou vendo, jovem, começar a atentar para isso, para não se prestar o seu papel social, né, o seu capital social para uma ONG que verdadeiramente não está a fim de gerar legado, né? Porque a maioria das vezes só gera estatística e relatório, mas a mão na massa, gerenciamento, né? Gestão não é verbo, a gente luta muito pelo gerenciamento. Muito obrigado, Gabi, desculpe aí se eu tomei tempo. Boa sorte. Imagina. Pessoal, alguém mais quer falar a sua visão sobre o documentário? Se a Emily quiser colocar também. Eu já vou pegar o gancho do que o William falou aí, eu até anotei aqui a fala do presidente da Sea Shepherd, que ele falou que muitos grupos não querem resolver o problema, querem explorar o problema. E isso me impactou bastante, por isso que eu anotei e gostaria de trazer aqui. E é o que o William falou, né? A gente até as ONGs, a gente acha que vão salvar o planeta, a gente confia demais e não é isso. Tem que pesquisar muito e estudar muito para saber que eles podem estar, podem não estar na linha do bem, digamos assim. E, no geral, o documentário me impactou muito, me emocionei e eu achei muito interessante a forma como ele trouxe, que ele iniciou o estudo a partir do amor dele e ele foi descobrindo cada vez as coisas, né, o buraco é mais embaixo, digamos assim. E o jeito que ele conduziu, eu gostei bastante. Sim. Eu acho que essa questão da ONG, né, que a gente já levantou aqui de cara, cai muito também numa outra que sempre é falado, né, do Greenpeace também. Até existe um livro de ex-fundadores do Greenpeace que falam, vamos dizer, dos podres do Greenpeace. Então sempre é isso da gente ter, vamos dizer, meio com o pé atrás e saber também a fundo realmente quais são aquelas instituições que estão colocando a mão na massa realmente, não fazendo esse uso, como a Emily falou, né? Que é destacado no documentário, porque muitas vezes o que a gente vê é um uso e não realmente ações sem interesse ali, como ele bem mostra ao longo do documentário. Eu particularmente acho que é bem essa questão do uso, mas é no sentido de que, assim, todas as nações atualmente, né, todas as empresas, todas as coisas, elas estão num nível de treino para serem competitivas umas com as outras, que vale tudo para você estar na frente, vale tudo pro pirata, vale tudo pra ONG ser melhor que a outra ONG, e no fundo não vai para lugar nenhum. Tô cada vez mais convencido que a única mudança mesmo, cara, esse documentário ele colocou muito na minha cabeça isso, que a mudança realmente só vai ser, cara, quando a gente começar a saber tudo que a gente compra, de quem a gente está comprando, quando a gente conhecer todas as pessoas que vendem todos os produtos que você consome, eu acho que a gente está perto do que pode ser alguma coisa parecido com sustentabilidade, mas ainda assim
Eu não gosto mais do termo sustentabilidade depois desse documentário. Odiei quando ele fez o negócio lá no final, mostrando as baleias, aquele grind, né, de caçar aquelas baleias piloto lá pelo pessoal das Ilhas Faroe, que ele fala que sustentabilidade não leva em consideração o sofrimento do animal, só leva em consideração ele como um recurso. Aí eu pensei nisso e falei, gente, eu já sabia disso, óbvio, né, eu trabalho com isso, mas assim, você às vezes não reflete sobre o assunto. A hora que ele falou isso, eu falei, gente, só me faltava essa. Eu já não gosto de desenvolvimento sustentável, porque eu odeio esse termo. Agora eu não vou gostar de sustentabilidade. E agora eu realmente não acredito mais na sustentabilidade não, gente. Agora eu acho que a gente tem que inventar outra coisa, com outro tipo de pensamento que vai levar a gente a algo que seja realmente positivo, né? Pra gente e pro meio ambiente de maneira geral. E pra mim isso vai estar passa por conhecer da onde vem cada coisa que a gente consome. O que é praticamente impossível, né? Se a gente quiser conversar aqui, como é que eu vou conhecer todo mundo que fez meu computador? É impossível. Mas eu acho que isso que o Antônio levantou é fundamental também, e é uma coisa que ele bate bastante no documentário, né? Que é essa visão do que é sustentável, né? Tanto que ele traz aquela questão dos selos, né? Dos selos dos produtos de origem marinha, né? E ele levanta esse tema de que, na real, o que chama atenção, na verdade, é uma entrevista que ele faz, eu não me recordo qual é o nome do representante, se alguém lembrar aí, que é um representante de uma ONG que fornece uma ONG não, uma instituição que fornece esses selos, e ele começa a questionar o cara dá uma resposta e depois ele reafirma que ele está falando outra coisa. Então ele vai mostrando como isso é falso, né? Essa falsa certificação de sustentável e por aí vai. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso, se vocês procuram também consumir produtos que sejam certificados e como vocês veem essa questão de certificação, se vocês têm esse cuidado também ou coisa do tipo. Eu passei Olá, gente, boa noite. Meu nome é Nara, eu faço parte da Redmar. Eu passei a ter um olhar um pouco mais criterioso referente a isso já de um tempo pra cá, a partir do que eu comecei a conhecer os projetos e como é que isso gera, né? Ou seja, a Redmar começou a me mostrar como isso tudo funciona. E digo a você que hoje eu tenho muita dificuldade de consumir, né? Ou seja, você tenta, você busca, mas você não acha essa variedade, essa oportunidade, sabe? Então você meio que às vezes você se sente traindo, né? Você se sente traído ao consumir um produto que você sabe, você tem a consciência de que ele não respeita, mas às vezes você se sente na necessidade por não ter oferta de outro produto para você utilizar, né? É bem difícil nos dias atuais. Eu acho que a gente tem muito ainda que crescer a nível disso. Não digo só o Brasil, eu vejo outros lugares, mas acho que aqui a nossa cultura ainda tem muito que estar aprendendo. E essa informação tem que estar sendo... Desculpa. Tem que estar chegando, né, a todos. Então eu vejo que tem muita dificuldade também, tem muita desinformação, apesar de hoje a gente ter vários meios de comunicação, mas eu vejo muito ainda desinformação, falta de conhecimento mesmo. E a oportunidade, né, de você ter esses produtos ofertados e com baixo custo também. Sim. Eu quero aproveitar em cima da fala da Nara e fazer um questionamento para vocês. Deixa eu só ver. A Isabela mandou aqui, ó. Instituto Earth Island, a organização que gerencia o rótulo de segurança para os golfinhos. Exatamente. Que é DSC, o Dolphin Safe. É um negócio assim, o nome do... Com relação à certificação, só falar uma coisa, né? Certificação, né? Vou contar só algumas histórias, tá, pessoal? Para vocês saberem certificação. Eu já fui em fazendas de café certificadas pela Rainforest, por exemplo. Uma certificação super famosa. Aparentemente,
não sei se eu dei sorte, mas aparentemente, né, as duas fazendas que eu fui certificadas pela Rainforest seguiam padrões rígidos para a certificação mesmo. Tinham todo um trabalho com os agricultores, com o plantio e com tudo mais. Um ponto, né? Isso é em terra. Fiscalização é muito mais simples do que no mar. Ponto. Esse é uma certificação que, particularmente, o que eu vi, eu consegui confiar. Eu gosto da Rainforest. Outra certificação que existe, que eu conheço, né? Outra história que eu conheço de certificação. Uma certificação de isótopos para carne e outros produtos, né? Para verificar se o que você está comendo é o que eles falam mesmo. Por exemplo, o peixe é muitas vezes enganado. Eles te vendem uma tilápia como se fosse bacalhau. Eles salgam a tilápia, dão um jeito lá e parece bacalhau, te vende como bacalhau. E essa certificação garante, né, que o peixe que chega lá na sua balança, né, é o peixe exato que eles estão falando. Essa certificação, as histórias que eu conheço também, altamente positivas. Elas pegam a amostra de todos os pedaços de carne que vão pro negócio, pelo que eu saiba. Não sei se é bem isso, porque eu não conheço pessoalmente, né? Então ainda fica aquele pé atrás. Você já fala, nossa, será que pega de todos os negócios, cara? Tipo, imagina quantos pra eles certificarem tudo, pra fazer os testes. Imagina a grana que não vai. Beleza, mas... agora, outras certificações, pessoal. Essa daí do Dolphin Safe e no mar, realmente é um negócio assim... praticamente impossível de certificar. Não tem como. Eles certificam mais por conta disso do que do outro. Certificação de orgânicos, pessoal. Essa pra mim é sensacional. O que os caras fazem pra enganar a certificação. Porque aí também não cai muito no certificador. Certificação de orgânicos. Olha os truques que eu já vi. Os caras plantam uma parte orgânica, né, sem agrotóxicos, e o resto tudo uma plantação. Eles compram lá do Serasa, sei lá, um monte de coisa cheia de agrotóxicos. Aí na hora de colocar a caixa para tirar para teste, eles disfarçam, eles colocam uma quantidade em cima, uma quantidade embaixo, só para pegar nas primeiras camadas, assim, sabe? Para que o que vai ser sorteado muito provavelmente vai ser um orgânico e vai ser testado e vai dar como orgânico e aí passa todos os negócios. Quando eles não fazem isso, por exemplo com grãos, você compra lá grão de bico, vem no saquinho da Yoki, sei lá. Aí tá lá, né? Não tem nada. Você vai nos ingredientes, é só grão de bico. Não tem conservante. Ou pode estar até orgânico, né? Sabe o que eles fazem? Eles jogam conservante na embalagem. Então o produto, quando é pego para testar, tá sem conservante. A hora que ele chega na sua mesa, ele tá com conservante, porque ele dura por conta da embalagem. Então as certificações, elas ainda têm um problema, que chegar, né, no caso, todo o processo, né? Então, no caso, dependendo, não passa, pega, né? No caso de orgânicos aqui, o Redmar falou que vai por amostragem, né? Então, se toda a certificação vai por amostragem, né? Tem esses perigos, igual esse dos orgânicos, por exemplo. A da Rainforest, eu tô falando da certificação, né? Os pessoal ir lá nas fazendas e ver todo o tratamento, que foi o que eu vi lá, né? Que eu conheci. Aí a certificação, se os grãos são orgânicos ou não, que a fazenda planta lá, isso aí eu já não sei como é que é feito, né? Sim. Em cima do que a Nara falou, eu queria aproveitar uma coisa também. Ela falou uma coisa interessante. Sim. Infelizmente é uma cultura igual da obsolescência programada. O William destacou aqui. A Nara falou da questão de fazer essas escolhas, né, e conseguir, vamos dizer, trocar os produtos por algo mais sustentável, e a questão da falta de informações. E aí eu queria levantar aqui se vocês acham que também que o excesso de informações também não pode ser um problema quanto a isso. O excesso de informações do seguinte ponto: cada dia que passa a gente inventa um novo conceito dentro desse mundo de sustentabilidade, área ambiental, e muitas vezes a gente não segue a mesma velocidade que isso. Então o que é sustentável
ontem não é mais hoje, e não vai ser o de hoje, não vai ser amanhã. Então, eu queria ver de vocês também se vocês acham que, além das faltas de informações para a gente conseguir mudar esses hábitos, esse excesso de mudanças e transformações também não impactam quanto a essas mudanças. Eu queria falar um pouquinho. Nossa, a fala da Nara, para mim, foi, assim, perfeita. Me representa muito, assim. Em vários sentidos, né? Nessa questão de desinformação, né? É algo que a gente até sempre fala aqui, eu sempre falo quando a gente conversa, que eu sinto que a gente tem muita dificuldade de furar a bolha, né? Isso me deixa maluca, assim, até na Bi mesmo, assim, a gente sempre fala para uma bolha, que é a bolha que já sabe o que está fazendo, né? É a bolha que já tem um pouquinho da consciência ali, né? Então, a gente fica querendo entender como fazer para furar essa bolha. Como que a gente fala com quem não tá nem aí para nada, sabe? Como que a gente desperta o interesse dessas pessoas? E até já falei isso antes, eu acho que a gente devia fazer alguns grupos especiais para isso, assim, para a gente pensar nisso em ações, sabe? Colocar mais em prática, assim, como que a gente consegue fazer isso, assim, como que a gente consegue tornar esse tipo de informação interessante para quem não tá nem aí para nada, sabe? Para quem não tá nem se preocupando o que consome e não tá nem aí mesmo, porque é com essas pessoas que a gente tem que falar, né? Eu vejo que a gente, na Bi mesmo, a gente conversa muito, e nesses grupos mesmo, né? A gente está sempre falando com quem já tem já tem esse interesse, já é um interesse que vem vem sendo construído, né? Tipo, pessoas que já estudam, já estudam isso, né? Igual o Antônio mesmo falou, eu comecei a estudar biologia por causa do meu se identificando com o cara do documentário, né? E é assim, né? Sei lá, esse interesse que a gente vem já de criança, sei lá, de adolescência ou da escola. Enfim, então eu acho que é nisso, assim, a gente tem muito essa dificuldade e é isso que me deixa meio até desesperançosa, assim, a gente vê, putz, esse documentário, nossa, dá uma tristeza, né? Você pensa, meu Deus do céu, nada parece que... Tipo, qual que é o caminho, então, né? Porque aí parece até que a gente é meio idiota, assim, né? Ficar consumindo, sei lá, eu fico, meu Deus, mas nada do que eu faço, então, dá certo, sabe? É o caminho, assim, qual que é o caminho? Eu acabei de assistir me sentindo meio trouxa, assim, tipo, nossa senhora, é muito pior do que a gente pensa, sabe? Então, nossa, caramba, o que a gente faz, né? A gente é muito feito de trouxa mesmo, assim, o tempo todo, e a gente tem mesmo que buscar informação o tempo todo. E aí, falando ainda de informação, eu fico pensando em como fazer essa informação ser simples, né? Tem que ser simples. Então, esses documentários, eles são maravilhosos, né? Na Netflix, fácil acesso, isso é maravilhoso, né? Qualquer pessoa que acha interessante a imagem ali, vai clicar e vai assistir. Isso é fantástico, assim. Mas tem que simplificar mais ainda, né? Então eu fico meio sofrendo com isso, assim. E aí, outra coisa é a questão do consumo, né? De entender de onde você consome, de quem você consome. A gente fala isso o tempo todo na Bi. Essa é a nossa preocupação, né? A gente quer levar produtos dentro da nossa realidade, do que é possível para a gente enquanto pequeno produtor, produtos que tenham de produtores que tenham essa preocupação, né? De entender a cadeia, de entender qual que é o insumo que ele está colocando ali no produto dele, né? A gente entende que como pequeno produtor isso é muito difícil ainda, assim, né? A gente não consegue comprar tudo que precisa, sei lá, de produtores que tem essa preocupação, né? Que tem essa consciência. Às vezes tem um insumo que você precisa usar que ele não é de uma procedência legal.
E não tem como você comprar algo que seja de uma procedência legal, porque o seu produto vai ficar muito caro, você não vai conseguir vender. Então, tem essas dificuldades no meio do caminho, mas a gente tenta englobar o máximo possível. E aí também compartilho desse sentimento de me sentir traidora do movimento em alguns momentos, assim, que a gente tem que consumir. Tem coisas que não tem como, você tem que consumir e não tem, você nem sabe de onde vem, assim. Então, às vezes eu compro algumas coisas e falo, meu Deus do céu, sabe? Olha só o que eu tô comprando, assim, eu devia não ter que comprar isso. Sim, realidade diferente. Enfim, é isso que eu queria falar, assim. Obrigada por todos estarem aqui, tô muito feliz. Só ler o comentário aqui da Nara. A Nara comentou que a realidade é diferente para muitos, principalmente quando o produtor precisa colocar comida na mesa. Ele acaba seguindo o fluxo. Daí, o William pediu a palavra, pode ser? Emily, só. O William. Deixa eu ver. Eu posso falar? Pode. Obrigado, Gabriel. Garotada, eu vejo toda essa discussão, Rede Mar já pensou certificação também, já desistiu por não ter a garantia de conseguir manter o pensamento natural, ao conceito do que foi criado, né? Então a gente já recuou várias vezes disso, porque acaba virando business, né? E quando vira business, você perde o controle, não tem jeito, é assim como acontece. A gente não consegue mudar o curso natural do mundo, isso é humano, a gente não vai conseguir substituir esse pensamento. Eu acho que a gente perpassa por 3 grandes movimentos que devem ser feitos para que a gente consiga chegar na sustentabilidade ou mais próximo da sustentabilidade, porque, como eu sempre digo, né, na tortura, toda carne se trai. Sempre digo isso. E o primeiro grande tabu, que eu acho que toda a garotada que está vindo aí, eu estou vendo muita gente aqui, muita gente nova, eu acredito que não tem nenhum decano como eu, e eu queria deixar de conselho de vocês, que a minha geração erra, é quando ela se exclui do debate político. Porque tudo, exatamente tudo, tem que virar lei. Se não virar lei, não vira norma, e aí você não consegue ter equidade na disputa comercial, como vocês estão falando. Então, tem que tornar lei. Os cientistas têm que sair da academia, produzir, e a outra parte, a gente tem que ter braços atuando, né? Tem que ter o braço da comunicação, o braço da ciência e o braço também da frente parlamentar. Então, esse pensamento tem que ser de logo, né? Você veja, o mar do Brasil, a gente é quem garante a balança comercial desse país. Então não adianta vocês produzirem, se não tiver condições de escoar de uma forma que chegue do outro lado do importador na competência do preço. Você não vai conseguir disputar. E nós não temos nenhuma lei específica do mar, apenas aí uma lei há mais de 13 anos. O bioma da Mata Atlântica é mais pautado do que a matriz que gera a balança comercial desse país. Então veja a negligência, né? O óleo e tantas outras coisas que acontecem, navios chineses pescando em águas jurisdicionais brasileiras, enfim. Não quero me aprofundar por isso, mas é um braço que tem que funcionar e que vocês têm que começar a participar desse braço, porque é importantíssimo que isso vá ser discutido, paute e vire lei. Porque lei, todo mundo sabe como é que funciona nesse país, a juíza, e acaba tendo que ter a gente tem que acreditar em alguém, em algo, né? Então a justiça desse país pode nos proteger. Então a lei, a política vai ajudar. E como eu vejo aí, Vivi, né? Ela fala em Bi, a gente pensou num negócio chamado BEM. Eu tenho um problema com esse negócio de inglesar as coisas, né? Mas, infelizmente, é o que pega, né? É a questão do marketing, é o que dá certo. É o tal do deadline através do tempo, né? Através do budget, através do orçamento. Então, não dá muito para ir na contramão disso, embora que eu não goste. Mas tem horas que a gente tem que ceder por estratégia. Então, a gente criou o BEM, que é nacional, e que, traduzindo em normas, é o Blue Eco Money, que seria uma comunidade
colaborativa para poder discutir essa questão do erro do design que vai parar no mar e da agressão costeira oceânica, que é a nossa praia. Então, fomentar a cultura na cadeia produtiva é importantíssimo. Nosso povo não é educado para isso. Nosso povo é educado ou para ganhar dinheiro, para ficar rico ou para ser doutor. Essa é a educação que a gente recebe. Ou você é doutor, ou você é agronegócio, que todo mundo sabe como é que funciona, e vale ressaltar que eu sou um negro, e aqui fica um relato pessoal meu de ser negro. O agronegócio, ele surge no crime, porque o agronegócio é o senhor federal, só trocou o nome. Eles estupraram e mataram, e não foi julgado. Houve a gentrificação. Então, essa questão voltando passo atrás, a discussão de fomentar a cadeia produtiva e educar, eu acho que você vai ter que gastar o seu tempo aí. Você pode não ver a transformação, mas tem que começar. O americano chama de conceito, e eu digo de insistência e persistência, que é justamente formar um senso crítico, né? Quanto mais gente, melhor. E tirar a margem do lucro do transgênico, né? Que é muito difícil. Porque a gente está numa crise num país de terceiro mundo, ninguém sabe onde vai ter dinheiro, e aí eu estou aqui, e como é que eu falo isso para o cara que está passando fome, que precisa botar comida na mesa? Então, vamos lá, a política é essa questão da educação ali da cadeia produtiva, e o outro é o que a gente chama de mudança de comportamento de consumo, que é o consumo consciente, e aí é justamente pegar o cara que tem dinheiro e falar, ó, você vai comprar um produto que está explorando a mão de obra infantil, ou você vai, porque é só fomentar o problema. Então, eu acho que desses 3 pontos, para mim, o mais importante seria fomentar a política, que garantir a transformação mais urgente, dizem os psicólogos, e minha psicóloga está aí, ela me acompanha sempre, e Vibraz, dizem que uma mudança de comportamento dura uma década. Então, daqui que isso muda, eu já fui para o Beleléu. Não via mudança, nós somos decano. Só vive até 75, eu já estou com o pé na cobra, daqui a pouquinho eu estou passando bastante da Rede Mar e vou curtir um pouco de vida com minha velhinha que me resta. Mas vocês, gente, que estão novos, são novos, pensem nisso. A política é a grande transformação desse país. Não tem esquerda, direita, nem centro. Essa endemonização nos tirou o direito. Eu fui muito demonizado na minha época, não queria saber de política era ladrão. Só que é lá que decide a vida. Vira a lei, a gente tem que cumprir, ponto. Não tem por onde correr. Então eu acho que é esse tripé que eu acho que tem que ser discutido para que a gente possa avançar, colocando lá pessoas com uma nova consciência e que quebre o paradigma também de que política é herança. Meu pai foi, eu tenho que ser. E que a gente comece a ser o banto, eu sou o que você é. Me desculpa, eu falo pra caramba, mas me emociona ver jovens que podem muito mais do que eu. Eu sempre falo dele, mas eu sou um trampolim, vocês têm que subir em mim e dar voos maiores, porque eu já não dou mais tanto voo assim, não. Eu só sei tocar tambor e fazer zoado. Obrigado, gente. Imagina, ele não tem problema falar bastante, não. Para isso que a gente tá aqui. E Emily, quer falar? Então, retomar o ponto, né, que você levantou sobre a sustentabilidade e a questão de o que é sustentável hoje não é amanhã. Eu acho que a gente não deve se preocupar tanto com isso, porque isso está em tudo, em todas as questões da nossa vida. A ciência é assim, né? A ciência fala uma coisa hoje, e aí amanhã tem outro estudo falando outra coisa. Então, é em todas as áreas isso. E também sobre o que Nara falou, Antônio, eu concordo muito que a gente tem que conscientizar as pessoas para comprar do pequeno, né? Apoiar as pequenas empresas e o manual também, que a Bia aí falou. E é isso. E com relação ao consumo também, reduzir o consumo, eu acho que é a chave. E aí o documentário, ele traz muito que a gente deve falar para as pessoas pararem de comer peixe imediatamente, pararem de consumir. Eu acho que a gente não deve falar, é um extremo muito grande, como é que você vai chegar para as comunidades pesqueiras que sobrevivem disso, se alimentam disso. Você vai falar, pare de consumir peixe hoje que você está matando o planeta.
não é assim. E vocês até citaram também no último Cine Construção, que eu assisti, eu achei maravilhoso. E a gente não deve ir por esse caminho do extremo, né? É muito utópico. A gente deve buscar outras propostas. E eu acho que redução é a palavra. O consumo de tudo, tanto de peixe quanto de outras coisas também. Exato. Posso fazer um comentário? Uhum. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o foco tem que estar na redução. Mas eu acho que também agora, né, principalmente agora, né, não tá só na redução em si. Agora, depois do documentário, algumas coisas também me vêm agora na cabeça, né, que é a redução, mas também o consumo tá sempre sendo o mais consciente possível. Assim, o máximo possível. Vou dar um exemplo bem simples e, na verdade, é um exemplo que eu adorei o documentário por causa desse exemplo, que eu sempre falei que largar o canudinho não influenciava de nada pra nada. Sempre falei que o canudinho de plástico era meio que uma besteira se a gente ficar discutindo ele. Que concordo que não deve nem usar, mas que discutir ele como um ponto central de salvar o meio ambiente, de salvar o mar, eu sempre achei que era uma coisa muito irrelevante de pensar no canudinho nesse sentido, né? Peraí, deixa eu só retobrar aqui. Eu até lembrei, porque eu lembrei do canudinho, eu fiquei feliz, porque eu sempre falei do canudinho. Eu queria lembrar agora o que eu tava planejando falar aqui, era do consumir mais consciente, né? Então a gente diminuiu o consumo, mas ter consciência de onde vem o consumo, né? E ter consciência do impacto daquele consumo, se ele for exagerado, se ele não for exagerado, obviamente. Igual a Emily falou, como é que a gente vai falar para uma comunidade ribeirinha, né? Uma comunidade pesqueira lá, tradicional, para eles pararem de pescar e para eles que eles estão destruindo o meio ambiente. Mas aí é um ponto que eu concordo com o documentário, porque eu não acho que o documentário fala pra gente largar a mão de comer peixe em si. Ele fala pra largar a mão de comer peixe industrial. Agora, ele não fala pra você deixar de comer peixe. Por exemplo, eu entrei na vibe ontem com a minha esposa aqui, da gente tentar parar de comer carne, no sentido de que eu não vou comprar carne no supermercado, não vou comprar carne processada, mas se eu conhecer um pescador da região e ele quiser me vender uma tilápia, eu vou pegar. Porque como pescador, vendo ele pescar, sabendo ele, conhecendo ele, aquela história que eu falei, né, de conhecer de quem a gente está comprando, eu vou ter certeza que aquele cara está pescando, mas ele está pescando para subsistência, para sobrevivência dele, e ele não está causando o impacto que causa o atum na lata. Agora, o atum na lata eu vou parar de comer. Assim, o documentário me deixou muito claro, eu não vou mais comer atum de lata. Porque essa é uma carne industrial. Então, eu acho que tá na redução, mas também nas escolhas, igual você falou. Não parar de comer peixe, mas talvez pensar bastante no peixe que você está escolhendo para comer. Não tem necessidade de comer peixe todos os dias. Tem que reduzir. Vamos reduzir, mas vamos reduzir também tentando escolher um peixe que a gente saiba de onde vem mesmo. É difícil? Pode ser, mas é capaz da gente achar. Sempre tem um pescador, um produtor perto da gente, assim, se a gente for um pouco mais a fundo na nossa região, a gente acaba achando. Então, eu acho que isso é importante pra gente pensar também. Falando aqui para as pessoas de Salvador, né, que é uma cidade litorânea, eu tenho tenho um centro de pesca aqui perto da minha casa. É porque eu não como peixe, eu não costumo comer peixe, mas se eu quisesse, tá muito próximo de mim, eu acredito que de todas as pessoas daqui, né? Sim. Eu acho que uma coisa em cima do que o Antônio falou, e talvez leve até essa reflexão que ele falou também, acho que é o final do documentário, né? Que é aquela entrevista com o rapaz que faz as caças de baleia na Dinamarca, né? Se eu não me engano. E acho que Ilhas Faroe é Noruega, não é? Não tenho certeza. Não lembro agora. Naquela região. Não lembro agora de cabeça. Mas eu lembro que ele faz a pergunta pra ele. Ele, na verdade, faz a pergunta pro diretor, né? Se o impacto dele, que consome, vamos dizer, pra uma baleia por vez e para o autossustento dele, é menor ou igual
ao impacto de quem consome galinhas que vem da indústria, que produz milhões e milhões. E aí vem essa questão também desse consumo, talvez consciente, relacionado muito ao saber a origem e saber o que você está realmente comendo, né? Porque é o que o Antônio falou, uma coisa é a gente comer uma galinha que seja industrializada, um peixe que venha da indústria, outra é você comer de um produtor que faz ali uma galinha caipira, que vende um peixe também que ele pesca, tem uma criação, um tanque, que seja, mas você sabe a origem, sabe o controle. Isso gera muitas questões. E nessa parte, principalmente, foi quando me veio esse questionamento realmente do consumo, né? Se a gente pode ou não pesar que um impacto vai ser maior que o outro e até onde esse impacto vai ser maior que o outro, sem a gente considerar todo o contexto envolvido, né? Porque é muito fácil a gente pensar numa questão pontual ali, mas não pensar no amplo. Deixa eu ver o que a Nara colocou aqui pra gente. É a minha dificuldade no dia a dia corrido, conseguir acesso aos produtos e serviços que venham a agredir menos e conseguir preços justos por eles. Isso é uma coisa que a gente discutiu também no Cine Construção, que a Emily comentou, que está lá no nosso canal no YouTube, que a gente falou sobre vegetarianismo, veganismo e sobre essa mudança de consumo também. De hábitos alimentares, falando do filme Okja, né? E esse é um ponto também que a gente falou de certa dificuldade que se tem para fazer essas mudanças, né? Muitas vezes as mudanças elas se tornam difíceis, seja pela rotina da pessoa, seja pela questão financeira, mas seja pelos outros fatores, mas principalmente acho que a mudança em si pode começar com pequenos atos, né? E eu acho que no documentário como um todo ele deixa bem claro isso, a importância das nossas escolhas individuais frente a tudo isso, né? Só falar que eu concordo com o Gabriel nessa questão dos pequenos hábitos. A Nara falou que tem dificuldade, que no dia a dia corrida ter acesso aos serviços, né, e conseguir o preço justo. Eu acho que é difícil mesmo. A gente às vezes tem dificuldade. Eu dei sorte, por exemplo, com relação a comer alimentos orgânicos. A minha irmã casou com um distribuidor de orgânicos e aí, por consequência, a casa inteira ficou abastecida com orgânicos. Então eu dei sorte nesse sentido, mas não é simples. Eu entendo que tem dificuldades. Mas eu acho que é aí que está um ponto que o Gabriel falou, né? Pode ser devagar. Então quando a gente conhece um produtor, é ali que a gente tem que abraçar. É ele que a gente tem que chegar próximo, tem que fazer amizade, tem que começar a consumir ali. Até porque tem aquela outra via, né? Quando a gente cria empatia, conhece, né? O cara vai lá cuidar do peixe lá pra você, ele fala, nossa, amanhã o Antônio vem buscar. Pô, o Antônio é gente boa, né? Vou separar aqui um peixão pra ele, bonito. Então a gente cria essa outra via, né? Que é do carinho do produtor com você. É difícil, mas quando a gente acha, eu acho que o papel principal que a gente tem nesse consumo aí, ainda, além do consumo, né? É criar uma relação com esses produtores, né? Pra gente começar a criar esse vínculo. E aí a gente também, né? Vai ter mais prazer em comprar dele. A gente vai falar, nossa, vou comprar daquele cara que eu gosto, daquela pessoa que eu gosto, daquela menina que eu gosto. Eu, por exemplo, adoro consumir no Bi. Já comprei várias coisas, já comprei vestido pra minha esposa no Bi, já comprei quadro, já comprei várias coisas no Bi. E adoro, e vou lá sem problema. Já comprei presente pra minha irmãzinha. E gosto, assim, no preço, assim, você olha, obviamente que eu comparo, mas é óbvio que lá eu tenho uma relevância muito maior quando eu acho que algo tá um pouco acima do preço. Porque eu tenho um carinho pelas meninas, tenho um carinho pela loja. Então criei uma relação de consumo ali. Que já vem principalmente do ano passado. Eu comecei a comprar mais depois que eu juntei com a minha esposa. A gente começou a consumir bastante no Bi. E vira e mexe a gente tá lá mesmo. Presente pra minha sogra foi comprado no Bi. Então eu acho que esse é um ponto. É difícil, mas quando a gente consegue criar um laço também, pode ser um facilitador, até pra gente depois conhecer outros, né? Pode ser que esses laços vão puxando outros produtos, outros serviços, né, que a gente vai gostar mais de consumir e vai se sentir menos traidor. Porque eu acho que esse sentimento que a Nara falou e que a Carol falou também, acho que praticamente todo mundo que está aqui e que se preocupa um pouco com o meio ambiente deve ter algum momento no dia que olha e fala, nossa, como eu sou um traidor da causa.
e vai e consome alguma coisa. Sim, eu acho que isso que o Antônio levantou é importante, né? A relação também com o produtor, é que nem ele falou. Só para dar um exemplo, quando a gente conheceu a Bia, a gente começou a conhecer outros trabalhos também de outras pessoas que acabou abrindo a visão para outras coisas que a gente não tinha também. Então a gente começou a conhecer pessoas envolvidas com reaproveitamento de tecidos, por exemplo, aproveitamento de jeans e outros tipos de materiais, e isso foi abrindo nossa cabeça para a visão de outros assuntos que eu e o Antônio não tínhamos tanto. No máximo a gente tinha ouvido falar, mas nunca a gente quis realmente ir a fundo pesquisar. Então são esses pequenos passos, né, que vão abrindo a nossa mente. Assim, voltando agora um pouco para a biologia marinha, eu acho que tanto a Emily ou o William também, se quiserem falar, que eu acho que cabe mais a eles esse tema, a gente falar um pouco dos impactos, né, que ele traz. Eu acho que o que eu gostei nesse documentário é que de cara ele já quebra uma visão assim que é muito comum, né, daquela ideia dos plásticos serem os principais inimigos dos oceanos e dos mares. E qual tipo de plástico? Eu não sei, mas quando eu vi o documentário, quando ele solta esse questionamento, eu fiquei pensando, nossa, é verdade, né? É tipo, sempre a gente é propagado esse tipo de problema. E aí depois ele vai mostrando os problemas que são decorridos em função de outros problemas que ele mostra. E aí eu queria deixar para Emily ou para o William, quem quiser falar, um pouquinho, se aprofundar realmente, falar um pouquinho desses problemas, né? Que a gente fica sempre no raso pensando que são plástico ou sei lá, óleos, alguma coisa do tipo, mas tem N problemas, né? Deixa eu falar primeiro. Antônio, ele trouxe o ponto do canudo, né? E eu acho que, assim, quando essa onda do canudo chegou aí no Instagram, quando o pessoal começou a falar disso, começou a falar também do plástico no mar. Então eu acho que, tipo assim, é pouca coisa, mas que traz um assunto muito maior. As pessoas começaram a pensar mais sobre isso. Poxa, eu tô poluindo o mar. Entendeu? E eu acho também que eu tento trazia, né, o conceito de sustentabilidade para minha vida. Eu não uso, quando eu saio, eu não uso canudo, eu não uso talher plástico. Eu evito o máximo o uso de plástico, de uso único principalmente. E para eu começar a fazer isso, eu tive que me atentar que isso que eu estava fazendo de consumir esses plásticos de uso único estavam poluindo o planeta. Então eu acho que é um ponto de partida para as pessoas começarem a olhar para o mar, começarem a olhar para suas ações que estão poluindo, que estão degradando. Claro que o documentário me fez abrir muito mais os olhos para as outras coisas, né? Que eu achava que eu já tinha uma ideia do que acontecia e o documentário trouxe, nossa, mais ainda. Então, eu acho que a gente tem que procurar saber cada vez mais realmente o problema. O canudo comparado às outras coisas não é nada, realmente. Mas quanto à ação das pessoas, eu acho que elas vão procurar saber mais a partir disso, entendeu? E o documentário traz também que a maior quantidade de plástico que tem nos oceanos é por conta das redes de pesca, né? Então é tudo relacionado à pesca. É a pesca de arrasto, é o bycatch, é a pesca acidental, são as redes de pesca e tudo por conta de uma indústria que é capitalista, é corrupta e N coisas, mas eu acho que o canudo ajuda cada cidadão a abrir os olhos, olhar mais para o mar e ver também o que está fazendo e o que é que está acontecendo, o que é que está poluindo. Entendeu? Sim, talvez até isso que você falou dessa ruptura que ele dê
no começo do documentário seja justamente para isso, né? Para tentar que plástico sim é o problema, mas a gente tem vários outros e instigar as pessoas a querer entender esses outros, né? Então talvez essa ruptura, vamos dizer, brusca que ele faça seja até com esse intuito, né? Oi, Gabi, posso falar? Pode falar. O plástico, a gente tem até uma campanha, o mar não está para plástico. E que é um dito popular e que a gente acabou adaptando para poder chamar a atenção justamente para essa questão do plástico, né? E aí a gente tem que entender a indústria do plástico, a produção do plástico zero, a quantidade de plástico que é produzida e entender que o canudo, o saco, somado com as redes abandonadas ou descartadas de qualquer forma no oceano, ele é uma somatória, né? Eu particularmente não acredito piamente que todo o plástico oceânico ele derive da pesca industrial chinesa, por exemplo, que é hoje quem mais explora esse tipo de pesca no mundo afora. Até porque é incipiente. Se você pegar toda a produção de pesca industrial, né? Então você está falando de quantos milhões de seres humanos consumindo plástico, descartando e jogando na natureza. O dado é que 75% de todo o plástico produzido hoje está disperso na natureza. A Academia Europeia, no final do ano passado, isso foi o relato do professor Marcos Pauletti, que teve nessa reunião. Pauletti é um amigo pessoal e a gente troca muita conversa. Ele me disse que a cada uma semana, isso é um estudo científico, está aí disponível na internet, quem quiser pesquisar, nós estamos consumindo uma média de um cartão de crédito por decorrência dos microplásticos que hoje já estão dispersos aí na natureza, quer seja na água potável, quer seja no próprio ar, no nanoplástico, ou na questão marinha, né? Do alimento marinho. Então, a verdade é que o plástico tão endemonizado, e eu falei isso, hoje eu estava debatendo sobre isso, que existe entre o plástico e a poluição um ator. O plástico ele não sai sozinho, pô, Gabi dormiu, eu vou pular no mar para matar a tartaruga. Não é isso. Eu acho que a gente perde a mão quando a gente perde o controle. O plástico ele tem suas benéficos. Você hoje consegue voar com um preço mais acessível por causa justamente do plástico que está no avião, que diminuiu o peso, que parou de usar mais combustível. Você hoje tem um carro popular, por exemplo, justamente por conta disso. Então, não é bem o plástico, é o plástico de uso único, é o plástico da indústria pesqueira, né, que é o polímero que vai, e que a gente tem que discutir na empatia. Então, a questão do plástico no oceano perpassa no trópico, onde a gente produz o plástico. Então, o problema está no seu nascedouro. Então, limpar, a gente já fez campanha de limpeza, a Emily sabe muito bem disso, a gente discute muito do Redmar, porque o Redmar, minha gente, é vertical. Não tem grande player e não tem última palavra. Eu estou presidente por questões de formação jurídica. Mas quando passa para dentro, Emily, William, horizontal, Nara, obrigado. Eu, Nara, Emily, o peso é igual. Então lá as coisas demoram a acontecer porque tem burro no olho, bate-boca, xingamento, fica de mal, sai da reunião, mas a gente só acontece quando tem consenso. A Emily sabe disso. Se não for consenso, a gente vamos parar aqui a discussão. Já teve bate-boca, já teve tudo. Então são duas coisas que ele mais trabalha: o consenso e o empoderamento feminino, que é um outro problema também que está aí e tem que ser enxergado de frente. Então a questão do plástico, no meu ver, é combater no nascedouro, é combater o lobby, é combater as indústrias de polímero, entendeu? É combater o fóssil. Aí eu acho que a gente pode amenizar, né? Não vai extirpar, mas pode amenizar. Então, quando a gente fala do plástico, e todo mundo fala muito do plástico, e demoniza o plástico, a gente tem que falar que plástico é esse, para não ficar essa loucura. Senão,
imagina, a gente pode estar criando uma conspiração da conspiração. A gente vai viver em eternas conspirações. Eu acho que aí vai surtar a cabeça. E eu falo isso direto. Não é o plástico, né? É a forma como se dá com o plástico, a forma comercial. Você vai no mercado, tem um plástico que embola o plástico e tem mais um plástico para levar para casa o plástico que você está comprando. A água mineral não produz, as empresas de água mineral produzem garrafa de plástico que engarrafa a água. Entende? Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês, assim, do meu modo de ponto de vista. Claro que eu não sou verdade absoluta, mas é um exercício para que a gente possa ir trocando dentro dessa construção de consciência crítica que vocês estão propondo com a Redmar, com a Emily, e dizer que o que eu penso, talvez o Emily também já disse, é isso, é a gente começar a tentar o equilíbrio, nem muito, nem tão pouco, como o Antônio disse aí, né? De a gente tentar fazer essa equação, que não é fácil, porque a gente bate muito com a questão comercial, não é fácil, tem também toda uma cadeia produtiva. Uma vez, Antônio, eu fui numa reunião e o cara falou, você sabe quantas pessoas são empregadas na indústria de plástico? Vamos desempregar esse pessoal, produz uma tecnologia que absorva todo mundo. Aí ele falou, você já pensou quanta família vai ser impactada direto? Como também o outro chegou para mim e disse, ô William, e o cara que está lá fazendo a reciclagem? Você já pensou nele? Ele tira o plástico. É uma renda que você está tirando dessa cadeia produtiva. Talvez não era melhor a gente discutir economia circular. Então hoje a gente tem um consultor que a gente botou para dentro, é Tião Santos, que está trazendo essa versão que para a gente não existia. Então veja, é um resíduo que cria problema, no meu ver, oceânico, mas para ele já era dinheiro. Ajuda na renda. Então eu acho que a discussão, eu vou muito pelo que você disse, é a equação, é a gente tentar se frear o máximo que puder e tentar manter o mínimo do planeta. E aí eu finalizo a minha fala dizendo o seguinte, gente, o planeta não é nosso, nós recebemos em sistema de comodata. Seria dignamente humano devolver, pelo menos, se você não vai entregar melhor, mas como você achou, pense nisso. Se você não tem condição de melhorar, ainda que todo mundo aqui, velho, com essa briga, com essa questão política, com tudo que tem aí, com toda essa cadeia, com toda essa questão, com a obsolescência programada, que foi a forma que os americanos acharam para poder desovar produto e formar dinheiro, que só eles tinham a tecnologia de televisão, enfim, mas eles criaram isso na Segunda Guerra Mundial para sair do vermelho, e isso se tornou uma doença que foi para outros setores. Se a gente não tem condição de frear o que está aí, pelo menos entenda, Antônio, devolva pelo menos como você recebeu. Eu acho que o que falta na gente aí é um pouco de princípio, não tem outra palavra. O brasileiro vive do jeitinho. Eu quero me dar bem em cima de Antônio, em cima de Emily, em cima de Nara, em cima de Ive, e esse formato brasileiro do jeitinho brasileiro trouxe a gente para essa falência que a gente está vivendo hoje. Não se sustenta mais. Ou o Brasil passa limpo e a gente começa a respeitar, jogar na verdade e jogar limpo, ou então a gente vai ficar o cachorro correndo atrás do rabo, sendo enganado pelo americano que traz o conceito. E aí, outra coisa que eu vou trazer para os senhores, sabe por que todas as ONGs americanas estão querendo proibir o plástico? Eles já têm uma tecnologia para substituir. Os caras não, tem que barrar lá o plástico no terceiro mundo porque já tem tecnologia. Então existe também esse mercado aí rodando. Então é a gente pensar um pouco, né? Até que ponto a gente vai se deixar influenciar, porque a gente consome muita cultura americana, tudo que eles fazem é igual. E eu nunca saí do país, eu tenho medo de avião que me pelo, vai ficar rico para pegar meu, não vou nessa. Não vou falar não, pronto, não vou, mas eu também quero questionar. Não é tudo que o cara fala que eu vou dar bem. O que é que está por trás? Uma coisa que eu sempre aprendi, Antônio, não existe imparcialidade. Não existe imparcialidade. Sempre tem por trás alguém que está ali, que fez, e que lá à frente a gente vai aprender que o filme que rodou, que falava da pesca industrial, que falava da rede de pesca, que trouxe uma verdade parcial, no meu ver,
ele tinha um interesse, tinha um financiador, eles usam muito disso, a causa ambiental é financiada pelos interesses comerciais. Vamos pegar esse cara aqui, ele vai fazer isso lá, vai abrir o caminho, todo mundo vai achar que ele está fazendo por bem e eu vou ganhar dinheiro de outra forma, e a gente está se prestando isso o tempo todo. Me desculpa, gente, eu falo, mas é porque é latente, está dentro de mim. Outra, acredite, viu, Gabi? Eu vivo na pele o que eu estou lhe dizendo. Emily, Nara estão aí. Eu duvido. O Redmar é isso aqui, um conceito. A gente não vai mudar nunca. A gente não pensa em crescer e não pensa em mudar o mundo. Mas Salvador, ou pelo menos o bairro, que a Bahia é muito grande, com certeza a gente vai deixar como legado. E é isso que eu quero que também vocês peguem como responsabilidade a transformação, minha gente. Porque a ciência, a gestão, vou voltar a dizer, gestão não é verbo. Gestão não faz nada, mas o gerenciamento, a mão na massa e o exemplo, que o exemplo ele é a melhor ferramenta. A verdade é o melhor Deus. Isso vai perdurar séculos aí. E a gente sabe, Antônio, pode não ver a transformação, mas a gente pode começar com paciência, né? Às vezes se decepciona, às vezes eu pego um plástico e jogo fora. Aí meu filho fala, meu pai, porra, você matou uma baleia. Pô, aí vou lá pegar o plástico, mas já tá já no consciente. Eu fico falando de plástico, palestra de plástico e jogo plástico fora. Minha esposa mesmo outro dia jogou com tanto plástico que eu falei, porra, isso aí você pegou no mercado pra gente dar para alguém triturar e virar plástico de novo? Não, ela pegou plástico para poder usar, para poder ter vantagem, para não comprar o plástico do lixo. Imagine que a gente tem 5 anos, né, Emily? 10 anos nesse negócio, então não é fácil, mas eu acho que é isso, o exemplo arrasta, cortar na pele, como o Antônio falou, essa questão do preço, sabe, Antônio, eu tenho uma questão muito latente comigo, cara, é falta de dinheiro, né, porque quando você vê um marisco, e aí eu vou trazer uma relação muito forte que a gente tem do mar, todo mundo acha o marisco caro, mas vai lá mariscar, vai tirar 1 quilo daquilo lá para você ver como é, vai tirar. Mas todo mundo, não, tá caro, não, eu acho isso um crime, dizer para uma marisqueira que é caro, acho um crime mesmo, porque são mulheres que estão adoecidas, apanham dos maridos, tá em vulnerabilidade, tem jornada de trabalho triplo, cuida do filho, cuida do pescado do marido e não ganha por isso, para poder ele vender melhor, e ainda marisca para ser força de economia dentro de casa. Então, eu acho que a gente tem que consertar tudo por nós mesmos. A gente disse que na Redmar não existe grandes formatos, né? Existem pequenas ideias que podem ser começadas por você. Então, eu acho que é isso que eu queria contribuir, minha gente. Muito obrigado. Sensacional, William. Bela fala. Eu concordo com tudo que você falou. Gostei muito do que você trouxe, o ponto de olhar para a cadeia produtora de plástico. Eu concordo com isso. Eu sempre bato muito nessas ideias de que o consumo ele tem que ser consciente, a gente tem que pensar o nosso consumo, tem que estar trabalhando isso, né? Mas se a gente focar, quando eu falo do canudo de plástico, por exemplo, né, já fazendo a minha, não sei se fui mal entendido, quando eu digo canudo de plástico, não é que eu acho que é uma má ideia a gente proibir o canudo de plástico nem nada. Eu acho que é um problema porque todo o mercado, né, ele se aproveita do canudo de plástico para resumir o problema ao canudo de plástico. E aí o canudo de plástico tá aí há tanto tempo e a gente discute várias coisas. Algumas pessoas realmente entram no que a Emily falou, né? Nossa, o canudo de plástico vai atrás de saber mais coisa. Mas a grande maioria não. A grande maioria continua se resumindo, mas o meu canudo não é de plástico. E acha que isso é uma solução já enorme para o problema e não pensa em outros aspectos depois, né? Então é isso que eu quis dizer do canudo. Não é que ele não possa ser um catalisador, um início, né, de uma conscientização, mas o problema é que ele já está aí há tanto tempo e só ele virou lei. O que a Nara colocou aqui, talvez se tivéssemos outras coisas que fossem aplicadas às leis, as pessoas seriam obrigadas a enxergar obrigatoriamente. É esse ponto que eu quero falar do canudo, né? Por que só o canudo virou lei? Por que o resto ainda não virou, entendeu? Pra gente começar realmente a forçar as pessoas a pensarem. Antônio, desculpe a interrupção, só o canudo virou porque a indústria de plástico fez um lobby pesado no Congresso, da qual nós participamos, e vetou a lei da proibição do plástico do uso único. O problema está exatamente aí. Então, o deputado, o senador, o presidente recebeu verba da campanha e não vai votar contra os seus financiadores.
E é esse o ponto, então. É isso. É esse que a gente tem que combater. É o que o William falou, então. Eu acho que é esse o ponto. Chegar na política e combater a cadeia produtora. E, obviamente, para combater a cadeia produtora, a gente tem que ter consciência dos problemas. Se a gente tem consciência dos problemas, a gente vai se esforçar ao máximo, né, para que os nossos impactos sejam menores. É óbvio, às vezes a gente falha, igual o William falou, né? Às vezes a gente pega uma sacolinha de plástico no supermercado. Eu tento aqui ser sustentável também, mas é difícil. Às vezes a gente faz várias coisas, compra uns plásticos. Esses tempos atrás eu fui dar uma aula de laboratório aqui, aí eu precisava de detergente para fazer a reação que eu precisava lá. E eu não uso detergente, eu uso sabão em barra, sabão em pasta, né? Porque é mais ecológico. Aí eu tive que comprar um detergente. Então, assim, tem hora que não tem muito pra onde fugir mesmo. E às vezes a gente falha, mas eu acho que tá aí o grande ponto, né? Cobrar a cadeia lá em cima e fazer a nossa parte aqui embaixo. Exato. Pessoal, acho que 2 pontos também para destacar aí, antes da gente finalizar, que eu acho que é interessante, que cai aí no que vocês estavam falando agora, um pouco da questão da indústria que ele traz, né? Primeiro falar disso, uma coisa que eu achei interessante nesse documentário é como ele vai fazendo os links entre as indústrias e mostrando até onde chega. E aí ele vai mostrando que tem uma indústria aqui, uma ali que é ligada a outra, que é ligada a outra, que tá ligada a outra, e quando chega tá na Mitsubishi. E ele vai mostrando como é complexo isso e como é uma rede de problemas, né? Uma rede tão complexa. E isso é até uma coisa que a gente falou na outra edição do Cine Construção do Take Your Pills, quando a gente falou da indústria farmacêutica. E aí, eu queria ver com vocês o que vocês acham disso, da dimensão desse problema, né? Porque muitas vezes a gente pensa ali na indústria no pequeno, mas não pensa que é tudo conectado a muito grande e tem uma empresa muito maior ali comandando, às vezes, um setor inteiro, só que com nomes diferentes, né? Só fazer uma informação, aproveitando o Gabriel falou do Take Your Pills, eu li uma notícia hoje que falou que tem uma análise que os caras fizeram, que eles descobriram que as grandes empresas farmacêuticas que produzem remédios, elas pagam para balconista ficar receitando remédio. Então os caras ficam te forçando a tomar um remédio lá no balcão, porque os caras pagam. Olha só que loucura. Bem isso. Alguém quer comentar sobre isso, pessoal? Vamos lá, né? Tô com a mão na massa. Indústria. Vou trazer um exemplo claro de indústria. Fui na oftalmologista, ela passou um óculos para mim que a lente custava R$3.000. Optei por ficar cego, porque eu não tenho R$3.000. Falei, não tem uma coisa mais barata não aí, não existe nada mais barato não. Não, a médica passou isso, a gente não troca não. Quer dizer, a médica receitou a lente que eu tenho que usar, que ela acha que eu vou ter dor de cabeça, que eu vou ter dificuldade de adaptação, em uma lente digital de última tecnologia que custa R$3.000. Eu perguntei para ele assim, quantas pessoas vêm aqui e têm condição de pagar essa lente? Não, tem um cara de gente fazendo. Eu falei, como eu não tenho, eu já estou caindo fora, porque R$3.000 eu vou optar por ficar cego. É muito melhor ficar sem enxergar e comprar um cão guia, porque é mais barato, e eu ainda vou estar ajudando a aderir no cão, porque eu não tenho R$3.000. Então essa questão da indústria, Gabriel, ela perpassa lá atrás, na Segunda Guerra Mundial. Americano fala do japonês, mas eles também trazem uns conceitos escroto aqui para nós, né? Então o americano, eles têm uma lâmpada lá no corpo de bombeiro que dura, tem mais de 50 histórias, né? Da Philips, mais de 100 anos. O cara, pô, como é que a gente vai ganhar dinheiro se a gente produz uma coisa que dura para a vida toda? Aí começou a propor a substituição de peça, que eles chamaram do conceito de obsolescência programada, que é essa geração de lixo que nós temos hoje. Então a indústria ainda está gerando sobre a obsolescência programada. Eu sou um decano, vou voltar à minha época. A geladeira de minha mãe foi para minha irmã, foi para meu irmão, foi para minha outra irmã. A minha geladeira não dura um ano. Eu estou quase abolindo a geladeira e posso ir comprando um bocado de gelo seco, não sei, ou salgando, porque ninguém aguenta. Você vê o McDonald's é o mesmo tamanho, a mesma quantidade, mas todo ano fica de preço. Eu comecei na época de R$5, o disco já está em 25. O que é que justifica isso? Então, a indústria é um círculo virtuoso.
que é que comanda a indústria? E eu vou falar como marqueteiro nato que sou, que é bem minha praia isso. É exatamente o consumo. Veja, você senta na televisão todos os dias, vamos falar que nós somos prisioneiros da grade do vídeo. E o cara está dizendo que para você ser fodão, você tem que, desculpa, viu, meninas? Me desculpa. Ou para as meninas serem recadonas, ela tem que usar o iPhone 12. Gente, o iPhone 12 custa 12 mil reais. O telefone continua o mesmo tamanho, as mesmas funções, só melhorou a câmera e custa 12 mil reais. Então, a forma como o consumismo é empurrado o tempo todo na gente, o iPhone 2.1, X-Star, 1415, a forma comercial da obsolescência programada, que está vigente ainda, o formato linear, que tem que ser substituído pelo formato circular urgente, a transição ecológica, que pouca gente discute, inclusive, cara, vou deixar de exercício para vocês, pensem em fazer uma coisa com transição ecológica, que está em pauta, está em voga nos países que, porque assim, quando você vê Inglaterra, Europa, Portugal, Estados Unidos, eles não têm mais reservas naturais, já comeram tudo, porque lá foi a obsolescência programada, isso, aquilo outro. Então, o lixo, por exemplo, hoje é um commodity, se você pensar que existe fazendas de lixo na África, que são zonas de sacrifício da Europa, que dizem que ele não está mandando lixo, está mandando ajuda, está mandando geladeira sem porta para o cara usar lá na casa dele. É desculpa para poder transportar o lixo eletrônico dele. Então, é um ciclo vicioso montado pelo 1% rico do mundo, que está exatamente isso, Gabi, com seus headhunters, entendeu? Vendo os movimentos para poder não deixar crescer. Você veja que todo grande movimento começa com uma grande ideia, daqui a pouco começa a se corromper. Muitos pela ânsia do poder, outros pela grana mesmo, que é sedutora, é uma linha tênue, não é fácil. A gente está aqui, vamos combinar, Gabi, que eu sou uma pessoa de família pobre, negro, num país, na Bahia, que é o lugar mais racista desse país. Aqui a polícia mata o negro, é ensinado a matar o negro. Aqui você corre risco porque é negro. Por isso que todo lugar eu vou até fazer uma foto aqui, porque daqui a pouco amanhã eu vou dizer que eu estava estrupando alguém para me prender, e se eu não tiver essa foto, eu estou lascado. Aqui a gente é autodefesa. Uma pessoa, por que você faz tanto? A pessoa não mostra onde eu estou, possa ser que eu seja confundido com um ladrão lá e seja preso. Daqui que eu saio, meu filho está com 40 anos. Então, o ciclo vicioso que se montou nessa indústria, desses conceitos americanizados de obsolescência programada, todo ano é um conceito, né? A gente ouviu falar aqui muito, eu fui até seduzido por isso, que era o tal do marketing multinível. Coisa americana, eles vêm com aqueles conceitos, aquela papelada, aquela lavagem cerebral, entra na nossa cabeça e a gente confunde. Então, está aí criou uma setorização do negócio. A médica indica, o farmacêutico no balcão indica, entendeu? Porque vai ganhar uma grana, quer dizer, tem um filme que é bastante interessante, que você vai entender muito sobre isso, Gabi, que fala a compra programada. Eu acho que é esse o filme, depois eu vou lembrar, que é um casal que é pago para ir para uma comunidade e eles monitoram, né, o que essa comunidade consome, e o casal, por exemplo, tem que vender o creme. Então, o que é que eles fazem? Festas, faz relacionamento, né, network, convida as pessoas, são um casal feliz, é um casal que tem a história da liberdade de tempo, né? São pessoas que têm o melhor tênis, o melhor celular, o melhor carro, e com o tempo ele começa a monitorar aquela comunidade e ver que os produtos que eles são pagos para fazer essa influência, que são influenciadores, né? Eles começaram a vender muito dentro dessa comunidade. Né? E tem pessoas, Gabi, que no filme até se suicida porque tentou ir com a vida que não conseguia manter e se matou. Então existe um ciclo aí, uma lógica, um ciclo, uma lógica que a gente precisa quebrar, acordar para a lógica. E a lógica só é quebrada quando a gente começa a se questionar. Se questionar para você mesmo, se questionar do que você está recebendo como verdade absoluta. Então, a indústria, ela está fazendo o papel dela, Gabi, que é impulsionar as vendas. O marketing publicitário está fazendo o papel dele, que é te vender.
o sublinar, né? Que é você enxergar e por ali ser cooptado a comprar. Que tudo que você compra, 80% é questão de emoção, é impulso. Às vezes você não precisa, mas você vai lá e compra. Então, se a gente não conseguir quebrar essa lógica, se a gente não conseguir, Gabi, eu falo muito isso dentro da Redmar, sair de conversar com os mesmos, porque a gente está discutindo entre a gente o tempo todo, ele sabe disso. Todo projeto não vou, porque todo mundo é carioca, eu conheço, não quero conversar com o Gabriel, quero conversar com o Renato, com o Cláudio. Às vezes, quando eu estou muito louco aqui, eu me pico para a beira da praia e converso com um cara que eu nunca vi. Porque a transformação só vai fazer pelo exemplo e quando a gente quebrar essa lógica. E não é fácil, você está brigando aí contra dinheiro, contra grana, contra muita grana. E os caras têm grana para te cansar, para dizer que você é maluco, para dizer que se você está precisando não funciona, que isso não dá certo. É aquela história, né? É difícil até o primeiro fazer. O Steve Jobs fez lá o iPhone. Mas até então ele era louco. O cara saiu da porta. E aí eu acho que essa questão do americano, ele se. Eu sempre digo aqui na Redmar, o sucesso da constância, o sucesso.